Olá, nono ano! Vamos fazer a correção aí da semana 3 e 4 do PET volume 7, igual eu fiz na semana passada. Eu coloquei as duas correções no mesmo vídeo para adiantar, vamos adiantar para todo mundo, pelo amor de Deus. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês aí os minutos da qual vai começar a semana 4. Se você quiser ir direto para 4, só você olhar lá a minutagem e pular o vídeo até lá, tá bom? O tema da semana 3 é globalização e o terrorismo. Coloquei aqui para vocês essa imagem aí do Pictolini, né, que teve como fonte a Universidade de Stanford, os grupos terroristas, os principais grupos terroristas do século 21. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês ficarem por dentro desses grupos que existem e como que eles agem. O Al-Shabaab, que é esse grupo terrorista aqui, foi fundado em 2006. O objetivo é converter a Somália em um Estado Islâmico. O maior atentado foi na Universidade de Garcia, no Quênia, com 147 mortos em 2015. Aqui nós temos o Hamas, fundado em 97, né? O objetivo era estabelecer um Estado Islâmico na Palestina. O maior atentado é múltiplos homens-bomba em Israel. Tehrik-e-Talibã, fundada em 2007, o objetivo é promover o Islã no Paquistão e em todo o mundo. O maior atentado foi a tentativa de assassinato da Malala em 2012, são esses aqui. Al-Qaeda, fundada em 1988, o objetivo era criar uma sociedade regida por Alá, e o maior atentado foi a destruição das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, do World Trade Center. O Boko Haram, fundada em 2002, esse fica na África, né, o objetivo é estender o califado até a Nigéria. O maior atentado em 2014, sequestraram mais de 200 meninas em uma escola na Nigéria. O Hezbollah foi fundado em 1983, com o objetivo de instaurar uma república islâmica no Líbano. E o maior atentado são múltiplos homens-bomba em Beirute. E o ISIS, fundado em 2002, com o objetivo de restaurar o califado no Oriente Médio. O maior atentado foi ataques em Paris, mais de 120 mortos em 2015. Então, esses aí são os grupos que existem na atualidade, que estão em ação. E como vocês podem ver, o objetivo deles é aumentar, instalar um califado, ou então estender aí o Estado Islâmico, né, e impor às pessoas a religião deles da forma radical que eles pensam que funciona. E aí vem, né, um texto para vocês, globalização e terrorismo, um novo adversário. Aí fala um pouquinho aqui sobre, inclusive, os atentados das Torres Gêmeas, fala um pouquinho sobre o ISIS aqui. Você dá uma lidinha no texto para você entender melhor, tá? Vamos para as atividades então. Em sua opinião, o radicalismo islâmico promove atentados terroristas contra o mundo ocidental, reflete a ideologia da religião criada por Maomé cerca de 1500 anos atrás? Justifique. Obviamente que não. O islamismo é uma religião, como todas as outras religiões. Eles têm os 5 pilares e nenhum desses pilares eles pregam aí a violência ou o terrorismo. Essas pessoas com esse radicalismo fazem uma outra interpretação do Corão. Então a resposta é não. A doutrina islâmica, assim como nenhuma outra religião, incentiva atentados terroristas ou qualquer tipo de violência. 2. Porque os ataques às Torres Gêmeas em 2001 representam um importante fator de consolidação da imposição da cultura e política norte-americana sobre os povos do Oriente Médio? Porque após o atentado, os americanos organizaram ainda em 2001 uma forte ofensiva ao grupo Al-Qaeda, intervindo no Afeganistão e Iraque, considerados opositores do regime talibã, resultando em uma sangrenta guerra que aumentou a deposição de governantes locais e efetiva presença americana na política desses países. 3. A retaliação americana aos ataques de 2001 foram por motivos meramente políticos ou havia interesses econômicos no conflito? Pesquise e apresente ao seu professor se aquela região oferecia alguma vantagem econômica que interessaria aos Estados Unidos. Não era somente interesse político.
Havia também interesse econômico, como, por exemplo, o petróleo iraquiano. Os Estados Unidos, gente, não dá ponto sem nó, né? E nós chegamos aqui ao fim das atividades da semana 3. Nós vamos agora para a semana 4 e o tema é Governos Brasileiros pós-ditadura. Nós vamos aí. Quais são os governos brasileiros pós-ditadura? Nessa primeira fotinha aqui nós temos Tancredo Neves. Sua posse foi marcada para o dia 15/2, que não chegou a se realizar. Ele adoeceu às vésperas de sua posse e veio a falecer aí no dia 21 de abril. Aqui embaixo nós temos o José Sarney, que era o vice do Tancredo Neves. Ele é que tomou posse aí no caso da presidência da República e governou o país de 1985 a 1990. Logo em seguida nós temos aqui mais jovem eleito presidente da República do Brasil, Fernando Collor de Mello. Ele governou de 1990 a 1992. Sendo que foi o primeiro presidente brasileiro a sofrer um impeachment. Depois nós temos aqui a continuação dos anos de governo dele, que foi através do Itamar Franco, né, que foi dos anos de 1992 até 95. Depois nós tivemos aqui o Fernando Henrique Cardoso, que governou de 1995 até 2003. Depois nós tivemos os governos do Lula, né, que foi de 2003 a 2011. Depois nós tivemos os governos da Dilma Rousseff, né, de 2011 a 2016, sendo que ela sofreu um impeachment. Segundo presidente do Brasil a sofrer um impeachment, dona Dilma Rousseff. E depois nós temos aí quem assumiu o governo, depois da Dilma foi o Michel Temer, né, que terminou o governo dela. Ele assumiu em 2016 e governou aí, no caso, até 2018. E o Jair Messias Bolsonaro, que assumiu a presidência do Brasil em 1º de janeiro de 2019 e é o nosso atual presidente da República. E aqui fala um textinho de Collor a Bolsonaro, é um breve resuminho aqui, você dê uma lida neste texto, tá? Termina nessa página. E nós vamos para a atividade. Número 1. Escreva um pequeno texto explicando como os governos brasileiros têm se colocado para extinguir de vez a corrupção de serviço público brasileiro. Então, o trem está pedindo aqui, gente, para colocar o que o governo tem feito para tentar extinguir aí essa corrupção. Eu disse tentar porque extinguir de vez é uma coisa que vai levar muitos séculos, se é que vai conseguir. Então, eu coloquei este trecho aí, que eu resumi do Portal da Transparência, que é um site do governo, e que está falando assim: casos de corrupção sendo descobertos e punidos não são obras do acaso. Operações como a Lava Jato são possíveis hoje graças a diversas alterações nas instituições e nas leis realizadas desde o fim da ditadura militar. A criação em 2003 da Controladoria Geral da União, a CGU, foi um avanço importante para atuar internamente na fiscalização e prevenção de atos de corrupção envolvendo agentes públicos. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF de 2001, governos passaram a ser obrigados a divulgar informações de receita e despesa em portais na internet. Em 2004, foi lançado o Portal da Transparência do Governo Federal. Outro avanço foi a Lei de Acesso à Informação. Hoje, qualquer cidadão tem direito de solicitar informação a qualquer órgão público. Então, é fiscalização, é punição, é leis para tentar controlar aí essas corrupções, esse jogo sujo que tem na política brasileira. Eu coloquei aqui para vocês uma linha do tempo, também tirada lá do site da Portal da Transparência, que fala aí do que foi feito, os anos e o que foi feito. Por exemplo, em 1988, a Constituição do Brasil colocou o Ministério Público Independente, né, que é onde os procuradores dos ministérios públicos podem investigar e punir atos de corrupção dos 3 poderes, né, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Na Constituição de 1988 também, né, houve uma maior atuação do Tribunal de Contas da União, TCU, que o TCU pode determinar suspensão de contratos públicos, restituição de valores desviados, afastamento de agentes públicos e aplicar multas.
Em 92 veio a Lei de Improbidade Administrativa, lei que pune atos ilegais cometidos por agentes públicos como enriquecimento ilícito no cargo. Então, se a pessoa tem um patrimônio hoje de 100 mil reais e ele candidatou a vereador, ganhou e simplesmente apareceu com um patrimônio de 1 milhão de reais no final do seu mandato, isso é um enriquecimento ilícito fora da lógica. Então, a lei de improbidade administrativa veio para isso, para poder fiscalizar essas coisas aí. Lei de licitações, que define as regras de como órgãos escolhem empresas de realização de obras ou prestação de serviços pagos com dinheiro público. Licitação, gente, é quando uma empresa, várias empresas vão concorrer ali. Por exemplo, precisa de construir uma ponte. As empreiteiras que constroem pontes vão ali concorrer umas com as outras. A que tiver o melhor preço, ela pega essa obra para fazer. Só que no Brasil isso não acontece. Eles pagam uma propina para poder ganhar essa licitação e faz aquela obra superfaturada. Se essa ponte hoje valesse R$ 1.000 para ser construída, no final ela ia estar valendo mais de 100 mil, de tanto que eles superfaturam aí essas obras, né? Então, essa lei de licitação ainda precisa muito ser fiscalizada. Em 1995, veio os anões do orçamento, que é reforma após os escândalos dos anões do orçamento, diminuiu o peso de emendas individuais de deputados com o canal de corrupção. Nos anos 2000, fortalecimento da PF, da Polícia Federal, que em 2003 a PF realizou 18 operações e efetuou 223 prisões, e em 2016, 13 anos depois, foram 550 operações e cerca de 1.800 prisões. Nos anos 2000 veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que definiu que o governo não pode gastar mais do que arrecada com impostos, governantes que não cumprirem podem perder o cargo ou até serem presos. Então, por exemplo, se vem X para ser gasto, ele não pode gastar mais do que isso, ele tem que administrar aquele dinheiro. 2003, a criação da Controladoria Geral da União, CGU, que é o controle interno do Executivo, fiscalizando ações dos próprios órgãos dos governantes. Em 2003 ainda, respeitada a lista de tríplice para Procurador-Geral. Ao invés de definir sozinho o Procurador-Geral da República, o presidente passou a seguir uma lista tríplice dos mais votados pelos próprios procuradores. Em 2003 também veio a criação da ENCLA, foi criada a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para cooperação entre diferentes órgãos, hoje envolve 80 instituições. Ainda em 2003, Justiça Especializada em Lavagem de Dinheiro. Devido à complexidade dos crimes de lavagem de dinheiro, foram criadas varas especializadas na Justiça Federal. Em 2008, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o SEIS, relação de pessoas físicas e jurídicas impedidas de participar de concorrências ou assinar contrato com a administração pública. 2011, Lei do Acesso à Informação. Transparência se tornou regra. Órgãos passam a divulgar informações como salários e contratos de obras públicas e despesas. Cidadãos também podem solicitar informações não disponíveis. Então, olha só, essa lei de acesso à informação, qualquer coisa que você quer saber dos gastos públicos, você tem direito de pedir e eles não podem te negar. Aperfeiçoamento da lei de lavagem de dinheiro. Crimes de corrupção passam a ser punidos com base na lei de lavagem de dinheiro. E em 2013, a lei anticorrupção permitiu que empresas fossem punidas por corrupção e que colaborassem nas investigações com acordos de leniência, conhecidos como delação premiada. Então, todas essas informações eu retirei aí do portal da Transparência. Nós temos também as 10 medidas contra a corrupção que são desenvolvidas aí pelo Ministério Público Federal. Aqui você pode entrar no site das 10 medidas contra a corrupção. Depois, quando tiver aberta a lista aí, ou abaixo-assinado, pedir aí para os pais de vocês assinarem essa lista. Nós precisamos mudar este país. Então é isso, meus queridos. Por enquanto é só. Vamos aguardar aí, eu não sei o que vai acontecer agora, se vai haver uma correção do PET avaliativo. E eu aguardo vocês, porque nós vamos ficar juntinhos aqui ainda, tá bom? Se foi útil, curte, se inscreve e compartilha.